Olá, Boa noite. Cecília. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live que vai ser uma delícia. Estou aqui hoje com o Paulo Debon, essa pessoa que eu admiro muito. E nós hoje vamos falar sobre moda italiana. Quando começou a se falar em moda? Qual é a diferença entre moda e modismo? Quais são os grandes nomes da moda italiana? E, para isso, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Cecília Varela, e eu trabalho como produtora de moda, sou formada em estilismo e trabalho atualmente dando aula na instituição do governo de História da Moda, Planejamento de Coleção, que é a minha área. E eu vou pedir Paulo para ele se apresentar para a gente. Obrigado, Cecília. Bem, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Instituto Italiano, a equipe do Instituto Italiano pelo convite da Cecília. É extremamente, digamos, gratificante poder estar aqui batendo um papo contigo, né? Uma pessoa que a gente já se conhece há um bom tempo, né? As nossas trajetórias aí já se cruzaram algumas e muitas vezes, na verdade, aí. Eu sou historiador, tenho uma carreira aí bem longa e pesquiso, estudo e ensino história da moda desde os anos 90. Minha graduação, como eu falei, em História, depois eu desenvolvi um doutorado também na área de História na UERJ, enfim, e venho desenvolvendo aulas, publiquei livro, artigos e uma série de projetos aí muito interessantes. Atualmente eu sou professor do Centro Universitário Celso Lisboa, mais especificamente da Escola de Artes, e também trabalho como docente pela Gesto Cultural, Gesto com 2 T's, na qual eu desenvolvo uma série de cursos online na área de História da Moda e de História da Arte. E, como eu disse, extremamente feliz de estar aqui hoje para bater esse papo com a Cecília sobre a moda italiana e a importância das cidades italianas para a história da moda. Enfim. Eu tenho um carinho muito grande pelo Paulo, porque, para quem não sabe, o Paulo foi meu professor. Depois tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na Universidade Cândido Mendes. Sim. E hoje em dia eu moro em Bom Jardim e o Paulo continua no Rio. Mas vamos ao nosso papo. Uhum. Então, como historiador, como você define a importância da Itália na moda? Bem, vamos lá. Eu costumo dizer que a história da moda italiana é a própria história da moda. Eu acho que isso é essencial, é muito claro a gente pensar que, para começar, o conceito de moda, a ideia de moda, não é algo que existe na história, digamos, a gente não pode falar de moda na antiguidade, a gente não pode falar de moda durante certas etapas da Idade Média. Moda é um conceito histórico muito específico. E justamente esse conceito de moda, como eu, como historiador e outros pesquisadores pensam moda, surgiu justamente nas cidades italianas no final da Idade Média. Como historiador, eu sempre retorno um pouco no tempo. Cecília foi minha aluna e historiador tem essa... A gente nunca consegue falar de alguma coisa sem voltar um pouco no tempo. Sem contar uma história, e tudo tem origens, né? Mas eu prometo que eu não vou voltar aqui à invenção do fogo, nem à invenção da roda, com certeza, porque aí não caberia. O que acontece? Mais ou menos em torno do século XII, século XI para o século XII, a gente tem um fenômeno dentro de algumas cidades italianas, que é o chamado renascimento comercial e urbano. Algumas cidades como Gênova, Florença, Veneza e outras inúmeras cidades passaram ali, no final da Idade Média,
por um processo muito intenso de relações comerciais, principalmente entre Oriente e Ocidente. Essa época aí do final da Idade Média estavam acontecendo as cruzadas, que eram expedições militares que iam para o Oriente, e essas expedições foram organizadas, digamos, por várias nacionalidades, mas a grande liderança dessas expedições coube a Igreja Católica, cuja sede era justamente Roma. E aliado aí aos comerciantes de várias outras cidades, essas expedições elas não eram simplesmente militares, mas elas serviram principalmente para retomar esse eixo comercial entre Oriente e Ocidente. E aí é muito interessante, porque, digamos, vários produtos do Oriente e também da África começaram a se dirigir para a Europa via as cidades italianas. Então, a gente tem um boom do comércio, e muitas vezes, quando a gente está no colégio, quando a gente está, sei lá, no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, a gente escuta falar em grandes navegações, por exemplo, e aí se fala muito sobre o comércio das especiarias. Só que, na verdade, quando se fala em comércio das especiarias, a gente pensa lá no colégio em temperos, só que, na verdade, existia também um comércio muito intenso de tecidos, comércio de roupas, comércio de uma série de materiais ligado às aparências. Então, é muito curioso que esse renascimento comercial e urbano vai acontecer muito através do comércio da moda e o desenvolvimento de novos grupos sociais urbanos, que a gente vai começar a chamar aí no final da Idade Média de burguesia, embora a palavra burguesia para a gente hoje tem outro significado, não é a mesma coisa lá daquela época. O historiador também trabalha com esses conceitos, né? Então os conceitos nem sempre são os mesmos. Mas digamos que burguesia ali pelo século XIII, XIV, eram os grandes comerciantes, e que, como a gente vê lá no colégio, trabalhavam também com as chamadas especiarias, só que era um comércio muito intenso de roupas, de tecidos. E aí a gente tem, por exemplo, Florença, a gente tem Veneza, Gênova, que eu também citei, que são cidades que vão passar, sim, por muitas transformações, por prédios novos que estão aparecendo, igrejas, espaços de comércio e espaços intimamente ligados à questão da moda. E aí é muito interessante, porque a gente também escuta falar no colégio sobre o renascimento cultural. E aí a gente escuta falar de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, de Rafael, maravilhosos, incríveis. Sou absolutamente fã dos artistas do Renascimento italiano. Só que a gente tem que pensar que é o seguinte, esse Renascimento, ele passa aí pelo surgimento de uma ideia do que a gente chama de antropocentrismo, que é a valorização do homem. É uma nova forma de ver esse homem. E surge aí também uma ideia de indivíduo, que não existia antes na história. Se a gente parar para olhar, não vou voltar muito no tempo, mas se a gente parar para olhar lá para as civilizações da antiguidade, essa ideia de um indivíduo que, digamos, tem gosto, que se expressa por meio de determinadas vontades, que se expressa por meio de determinadas roupas, isso não existia. As roupas, até então, marcavam grupos sociais, marcavam camadas sociais. É claro que também tinha a ver com vaidade, com beleza, só que justamente nessas cidades italianas é que a gente percebe pela primeira vez na história que surge a ideia de indivíduo. Não exatamente o indivíduo que a gente tem hoje, mas que surge o primeiro esboço de uma ideia de individualidade, de uma ideia de gosto pessoal. Não é à toa que, quando a gente olha para a Renascença cultural italiana, a gente vê uma proliferação muito grande de retratos. Leonardo da Vinci fez vários retratos, Botticelli, Rafael e vários outros artistas trabalhando muito com retratos. Por quê? Porque o retrato é a expressão de um ser individual. Então, esses seres individuais também começaram a se expressar pela roupa. Então, a gente percebe que a própria ideia de moda nasce ali.
nessa virada aí da Idade Média para a Idade Moderna, com alguns grupos sociais. Eu estou me referindo aqui à alta burguesia e à nobreza. Não existia ali um conceito de moda, digamos, para as diversas camadas sociais. Eu não posso falar de uma moda para camponês, para artesão, de maneira alguma. É um grupo realmente bem pequeno, de alta burguesia e de nobres, que começam a se expressar de uma forma diferente. E aí é bem curioso, porque essa alta burguesia, que vem aí do renascimento comercial e urbano que eu citei, começa a tentar se parecer com a nobreza. E, por sua vez, essa nobreza não deseja se parecer com essa outra camada social, porque, afinal de contas, a nobreza se considerava superior a essa outra camada. Então, você percebe um movimento da nobreza em se diferenciar justamente dessa alta burguesia, e, por sua vez, essa alta burguesia vai o quê? Vai procurar aparecer de novo com essa nobreza, e aí a gente começa a perceber pequenos ciclos de mudanças nessa tentativa de copiar esse grupo que está em cima, nessa camada social mais alta. Só que é importante também a gente não achar que a ideia de moda é simplesmente uma tentativa de determinados grupos em copiar uma outra camada social. Essa questão da cópia, ela permeia, sim, o universo da moda, mas não somente. Da mesma forma que a gente percebe esses retratos e até mesmo os autorretratos que estão brotando na Renascença, a gente tem que pensar que está brotando também um ser individual que está buscando a novidade. E aí é um ponto essencial, é um ponto, eu diria, fundamental para se pensar a moda, a busca pelo novo. Isso. Então, a questão da cópia, ela entra, mas, acima de tudo, moda está ligado a buscar a novidade, estar conectado com o seu tempo presente. Lá no Egito, por exemplo, as pessoas se vestiam pensando o quê? Em manter uma tradição. Você vestia aquilo que os seus ancestrais vestiam. Agora, na Renascença italiana, ali do 14 para o 15, séculos 14 e 15, a gente percebe as pessoas começam o quê? A se conectar com o presente. Essa alta burguesia, essa nobreza, vai se conectar à ideia de um sujeito que está no presente, não mais um sujeito voltado para o passado. E isso é a essência do conceito de moda. Moda é um conceito muito amplo e que está ligado a essa questão dessa novidade, que está ligado ao quê? A esse indivíduo que está surgindo dentro desse contexto aí do renascimento urbano, comercial e principalmente do renascimento cultural. Bem, já que a gente está falando de conceito de moda, Cecília, você poderia conversar com a gente sobre a própria origem do termo moda? Tem uma questão de vocábulo aí, que eu acho que é interessante você contar um pouquinho isso para a gente. Então, gente, quando a gente fala em moda, como o Paulo falou, isso vem num termo latim chamado modus, que é a maneira de. Toda vez que você se espelha em alguma coisa que você quer transformar a sua imagem pessoal, você busca referências. Então, moda, que vem de modus, a maneira de, você busca uma referência para você seguir a sua maneira de se vestir e o seu gosto. Na verdade, antes disso tudo, como o Paulo falou, antes disso tudo, não se chamava moda, se chamava indumentária, que era apenas a maneira, o jeito de você seguir tradições de vestimentas que não eram ligadas a uma personalidade que você dava ao seu traje. As roupas, inclusive, eram doadas como herança, fazia parte do testamento das pessoas e as roupas iam para frente, para outras pessoas continuarem vestindo a mesma roupa. E só se faziam outras roupas quando as roupas estavam muito ruins, que não serviam mais. E aí se passava adiante para pessoas de classes mais baixas, ou você fazia uma outra roupa que praticamente era a mesma coisa do que você já tinha antes. Com essa mudança de que o Paulo fala, dos comércios e as pequenas cidades começarem a surgir por causa do comércio e as pessoas começarem a conhecer outras culturas e querer adquirir maneiras de outras pessoas se vestirem para a sua identidade, é que vai trazer o termo moda. Porque até então era só uma roupa.
Você usava roupa como uma proteção, algum detalhe ou outro relativo a clãs, a castas e coisas assim, mas não era exatamente uma moda. Você não criava nada, você não tinha uma referência para fazer essa moda. Essa moda era, na verdade, uma herança de vestimenta, só isso se chamava indumentária. E é interessante, né, Paulo, porque quando a gente começa a falar de indumentária, parece que a gente está falando de uma outra coisa que não tem nada a ver com roupa. Porque ficou tão distanciado, né, quando a gente começa a falar em moda, realmente, quando entra a Renascença e entra o antropocentrismo, a gente começa a falar em moda de uma maneira tão individual, com tanta identidade, que parece que antes nunca ninguém pensou no que estava vestindo. Eu acho isso bem interessante. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em moda, a gente fala em várias maneiras de se vestir. E existe uma diferença entre moda e modismo. Aí eu queria que você falasse para a gente o que é moda e modismo. Esse slide aparecendo, só um minutinho. Primeiro aparece um jeito de se vestir normal que tinha, sobreposição de peças, era mais uma proteção do corpo. E no outro slide, você vê que já começa a ter umas certas influências de fora. Você vê nesse traje da esquerda, um turbante vermelho, já é uma influência oriental. Você já vê os tecidos mais pesados que não era muito da cultura ocidental. Os brocados, os tecidos acetinados. Então, já começa a ter uma influência de personalidade nesses trajes. Mas fala pra gente, Paulo, a diferença de moda e modismo. Muito legal pensar isso, Cecília, porque geralmente, até quando eu começo a dar aula de história da moda, agora mais recentemente nos cursos online, e aí eu pergunto para as pessoas o que é moda, aí as pessoas muitas vezes vão falar expressão de gosto, expressão de sentimento, de visão de mundo, ok. Só que, geralmente, no dia a dia, a gente usa a palavra moda num sentido de modismo, né? Que é aquela ideia de, o que está na moda agora? Qual é a cor da moda? Como a gente responde essa pergunta? Qual é a cor? Eu já, assim, até algumas pessoas, quando eu falo, eu trabalho com história da moda, aí tem gente que me pergunta, minha roupa está na moda? Eu ando na moda? Esse meu sapato está na moda? Às vezes eu falo assim, eu não tenho a menor ideia. Sim. Isso, eu não sou pesquisador de tendências, isso é um outro profissional, eu sou historiador. Modismo é justamente essas que a gente vai chamar de microtendências, que é a cor da estação, é aquilo que a personagem da novela usa e que por isso as pessoas estão copiando, são essas tendências passageiras, isso é o modismo. É o que está na moda, então eu estou usando porque está na moda. E até um tempo atrás a gente escutava pessoas que diziam, eu não gosto disso, mas está na moda, eu vou usar. Isso melhorou bastante, ainda bem, amém, que as pessoas, embora ainda alguns repetem esse tipo de coisa. E, na verdade, moda, e às vezes, inclusive, eu costumo, até quando eu escrevo em artigos científicos, eu coloco moda com letra maiúscula, quando eu me refiro à moda como uma categoria histórica, e moda com letra minúscula quando eu estou falando do modismo. O modismo é isso, é passageiro, é rápido, é o que está todo mundo usando em determinado momento. Moda é, na verdade, você observar a maneira com que as pessoas se vestem numa determinada época e você procurar entender de que maneira as roupas expressam a cultura de um período. Eu costumo dizer para os alunos que nas tramas das roupas, você pode ler as tramas da sociedade, as tramas da política, as tramas da economia, todas as tramas da história, elas se entrecruzam nas tramas do vestir. Então, eu posso olhar e pensar, por exemplo, a década de 60 é uma década que tem uma pegada, digamos, mais questionadora, mais revolucionária. Mas o que está acontecendo ali? Nós temos, nos anos 1960, em vários lugares do mundo, movimento estudantil, movimento gay, movimento negro, movimento feminista. E aí a gente começa a olhar a moda da década de 60,
é uma moda questionadora de padrões, é uma moda questionadora da moral vigente, das questões raciais. Por quê? Porque esses movimentos sociais estavam explodindo, vem ali do final dos anos 50, quer dizer, já é muito mais antigo, mas explodem no final dos anos 50 e na década de 60. Então, a década de 60 e 70 tem uma cara revolucionária. Então, eu posso, por exemplo, pensar todo esse questionamento do status quo, todo o questionamento relacionado à sociedade patriarcal, à sociedade misógina, racista, etc. Por onde? Pelas roupas. Ou seja, isso é moda. Isso é moda com letra maiúscula. Porque eu estou vendo como a moda expressa a sua época. A moda não é um reflexo de nada. Eu não gosto, inclusive, quando as pessoas... Sempre digo isso. Eu não gosto quando as pessoas falam a arte é um reflexo da realidade ou a moda é um reflexo da realidade. Não. O verbo refletir é muito pobre. O verbo refletir tira a potência da arte e da moda. A moda e a arte expressam, seja para corroborar, para questionar, para incomodar. Então, a moda, ela vai muito além do modismo. Que o modismo faz parte da moda, sim, faz parte da moda. Eu acho que é um dos elementos que compõem o mercado de moda, são os modismos, e que vai fazer aí o fast fashion caminhar e andar, e, enfim, o varejo, etc. Ok, mas pensar moda como uma categoria histórica, como uma categoria sociológica, ou até filosófica, é moda com letra maiúscula. Então, a moda está relacionada principalmente ao que você veste, mas ela está relacionada ao que se pensa, como você se coloca nessa sociedade, o grupo social que você pertence, as causas que você defende. Ou seja, moda é visão de mundo. Moda não é modismo, simplesmente. O modismo, eu diria que a moda é algo gigante. O modismo é isso aqui. É o micro. A moda é muito, muito maior do que isso. É o macro. Mas, enfim, já que a gente está conversando sobre moda italiana, e eu puxei um pouco aqui essa questão do século XX, né, para a gente pensar moda e modismo, Cecília, será que você, pensando em moda italiana, qual seria, no século XX, um momento ali crucial para a gente falar de uma moda italiana no cenário internacional? Aquele momento ali chave, a época chave em que a moda italiana, de certa forma, vai marcar vai botar o seu pé na calçada da fama, digamos assim. Então, como você começou a falar, a gente nunca parou de fazer moda, pensando da Itália para cá. Nunca se parou. Teve as ocasiões que foram da França, as ocasiões que foram da Alemanha, e respingado um pouquinho, mas sempre a Itália, muito importante. No início do século XX, uma família, que é de Florença, a família Giordini, tinha uma pessoa que era um descendente, chamado Giovanni Battista Giordini, que era um homem que trabalhava com o mesmo comércio da família, que eles eram comerciantes de mármore, e ele começa a se interessar por o comércio exterior. E ele começa a observar que as pessoas se interessavam demais, mas demais mesmo, pelo artesanato italiano, pelo vidro, pela cerâmica, pelos tecidos. As pessoas se interessavam muito. E ele começa a trabalhar com esse tipo de exportação, atendendo principalmente ao público norte-americano. Só que com a Primeira Guerra Mundial e logo depois a quebra da Bolsa de 29, os mercados ficaram muito fracos, caíram bastante. E logo depois veio a Segunda Guerra, e isso quebrou muita gente. Ele, aproveitando o gancho, quando terminou a guerra, vendo que com essa influência toda, a guerra acaba sendo um grande comércio, porque as pessoas vão parar em outros lugares do mundo e adquirindo outros costumes, ele vê que a Itália continua puxando o interesse. E aí, em 1947, ele faz uma exposição em Chicago, no Museu de Arte Moderna de Chicago, chamada Itália em Ação, onde ele leva vários artigos de vidro, de cerâmica, de tecidos, de bordados, tudo italiano. E é um sucesso, as pessoas se interessam muito, ficam encantadas.
E ele vem de volta para a Itália e ele fala, bom, preciso colocar a Itália em primeiro plano. A França estava muito destruída por causa da guerra, e aí é a hora da Itália. Ele abre o próprio palácio dele e faz o primeiro desfile de moda da Itália, com repercussões internacionais, em 12 de fevereiro de 1951. Ele manda convite para grandes marcas, para grandes pessoas, grandes personalidades americanas, convidando para ir à Itália para ver o desfile. Pede que as pessoas, as mulheres principalmente, que vão ao desfile, que usem roupas italianas, e o desfile é um sucesso. Como você pode ver no próximo slide, pode colocar aí. O desfile é um sucesso, ele é esse primeiro que está aqui, era um homem muito elegante, e a partir daí, o sucesso é incrível. As pessoas começam a enxergar que existia moda na Itália. Apesar de já existir outros estilistas, mas muitos foram para a França. Devido a problemas da guerra, foram para a França. Então, ele consegue fazer mais 2 desfiles, se eu não me engano agora, num hotel em Florença, e depois ele consegue reunir várias marcas para fazer o primeiro grande desfile com marcas italianas no Palazzo Pitti. E aí vira um sucesso, apesar de que as semanas de moda acabam não começando pela Itália. Acaba começando por Nova York, porque como os americanos ficaram muito influenciados, eles resolvem voltar com a ideia e lançar a primeira semana de moda. Na verdade, eles roubaram a ideia do Giovanni, mas tudo bem. E aí eles fazem... Não é fazer o quê? É sempre assim, no mundo da moda, se você não for rápido, alguém pega a tua ideia. Com certeza. E aí, eles começa a semana de moda em Nova York, mas Milão sempre vai ter uma importância, porque aí deixa de ser em Florença, e esses desfiles passam para Milão por causa das grandes indústrias, as grandes marcas vão se estabelecer lá. E eu acho que ele tinha que ser reverenciado, porque se não fosse com a ideia dele botar essa moda italiana para o mundo inteiro aprender o que é a diferença, porque existe uma diferença, inclusive existem cursos de moda online, ultimamente eu tenho visto falando sobre o Made in Italy, que é uma maneira italiana de fazer roupa. A gente vê isso em Dolce & Gabbana, que é extremamente nacionalista, tudo deles é uma coisa muito voltada para o artesanato italiano. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Giovanni. Tim Giovanni. Tim Giovanni. E aí eu queria te perguntar uma coisa, Paulo. Uma pessoa que eu adoro muito, de paixão, que muita gente não presta atenção se ela é italiana ou não, que é a Elsa Schiaparelli. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, que eu adoro ela, é incrível. É bem interessante a gente perceber o quanto que nós temos uma série de nomes da moda. Esse barulho aqui, gente, desculpe, mas é porque eu tenho um cãozinho chamado Leonardo José. E Leonardo José, quando o pai está fazendo live, dando aula, ele tem que pegar os brinquedos dele para chamar a atenção, porque Leonardo José é muito carente. E aí ele acabou de me trazer um brinquedo aqui, pode ser que ele traga outros, ok? Ele tem que participar sempre. Tá, ok? Afinal de contas, ele é o dono da casa. Bem, vamos lá. Existem, é interessante, alguns nomes na moda internacional, digamos que são, para mim, cruciais para a gente pensar, digamos, até a moda até hoje na contemporaneidade. Um desses nomes é a Elsa Schiaparelli. Ela é italiana, ela nasceu no final do século XIX e tem uma trajetória assim, muito curiosa, porque ela é de uma família muito rica, muito rica, e ela foi criada para ser uma mulher extremamente culta, em termos de conhecimento de arte, conhecimento de música, de falar vários idiomas. Só que é interessante, porque no século XIX, e uma boa parte do século XX também, muitas vezes iniciar uma mulher no mundo da arte, da música, etc., na verdade, não é para que ela desenvolvesse uma carreira, e sim para que ela fosse uma boa filha e depois uma boa esposa. E a Elsa Schiaparelli justamente foi educada para ser uma mulher extremamente culta e uma boa esposa. Só que, quando ela está mais ou menos aí com 20 e poucos anos, ela
tem um romance, ela sempre foi muito ligada à galera das artes, e também da moda, da costura, e ela tem um romance com um astrólogo, e que, óbvio, para uma família católica, tradicional pra caramba, ali no início do século XX, ela ter um namorado que é um astrólogo, e ainda para completar, ela dizer que vai casar com ele, isso foi um mega problema. E simplesmente a família, o pai, a família de Elsa diz para ela que ela vai ter que abdicar daquele relacionamento, arranjam um outro casamento para ela, e se ela insistir no relacionamento com o astrólogo, ela seria deserdada. Pois bem, ela então é deserdada, ela simplesmente abandona tudo, ela abre mão completamente da fortuna, ela vai casar com esse astrólogo, vai embora para a França, depois eles vão para os Estados Unidos. Mais adiante, ela se cansa dessa posição de esposa, porque, afinal de contas, ele se torna um astrólogo famoso, astrólogo de celebridades, e ele, inclusive, começa a ter um romance extraconjugal com a Isadora Duncan, que é uma bailarina importantíssima. E Elsa simplesmente opta, então, por abandonar, da mesma forma que ela abandonou aquela família, ela pede o divórcio, e ela volta para a Europa, e aí ela vai para um local que ela tinha, ela se recusa a voltar para a família chegou a oferecer para ela que ela vá para a Itália, mas ela não quer saber da família, então ela vai para a França, e ela digamos, apadrinhada pelo Paul Poiret, que é um estilista super importante na época, e ela trabalha para o Paul Poiret, e acaba que o Poiret a estimula a abrir a sua própria casa de moda, ali mais ou menos por 1927 ou 1928. E Elsa Schiaparelli simplesmente é uma pioneira nessa relação de pensar arte com moda. Não que isso não acontecesse antes, a gente tem o Charles Worth, que é um inglês, a gente tem o Poiret, que é um francês, que pensam arte e moda, só que Elsa é a primeira a realmente produzir uma série de coleções que tinham um lado comercial, porque, afinal de contas, era uma marca, tinha que vender, tinha que ter consumidor. Só que ela começou a produzir peças que as próprias peças, para ela, eram obra de arte. Então, ela era muito amiga do Salvador Dalí e de outros artistas do surrealismo. Ela pensava ela própria como uma surrealista. Então, simplesmente, ela vai desenvolver roupas que é o que mais tarde a gente chamou de peças conceito. Aí até a imagem do Dalí com a Elsa, o que muitas vezes hoje, até quando a gente está em escolas de moda, ou muitas vezes quando as pessoas veem determinados desfiles de moda, olham para determinadas peças e falam, mas isso aí ninguém vai usar. Sim, não é para usar mesmo. Determinadas peças, a gente chama são peças conceitos, são peças que dali parte toda uma série de conceitos para desenvolver uma coleção comercial. E, de certa forma, foi Elsa Schiaparelli a primeira a desenvolver isso, como fazer, por exemplo, um chapéu que era um sapato, ao fazer uma roupa que é toda cheia de marcas de costelas, como se fosse um esqueleto, era uma peça conceitual. E isso veio justamente de toda a formação que a Elsa teve nas escolas de arte na Itália, mais aquela galera toda que ela conviveu na França e depois nos Estados Unidos, que de certa forma ela foi pegar isso tudo, e aí ela conheceu o Salvador Dalí, e aí o negócio disparou. Porque realmente a Elsa Schiaparelli é como se misturasse o sangue italiano com um pouco da cultura americana, da cultura francesa e a pegada espanhola. E aí ela mistura tudo isso e explode uma moda altamente conceitual, mas ao mesmo tempo muito comercial. Então, assim, um nome italiano que eu considero um dos mais importantes para se pensar a moda contemporânea. Jean-Paul Gaultier se inspirou muito em Elsa Schiaparelli na década de 80. Né? Então, assim, é um nome marcante que recentemente a marca, inclusive, reabriu, a marca voltou, acho que é Bertrand Guyon, que é o designer que está à frente, e ele desenvolve coleções baseadas nas coleções de Elsa. Mas aí é o seguinte, eu vou pensar, a gente pensou em um nome italiano que é um marco, é um ícone da história da moda. Mas aí, Cecília, tem um nome
que explode na moda aí na década de 60, que é um cara muito importante para a história da moda, que é italiano, só que ele mudou, ele afrancesou o nome dele. Então tem muita gente que acha que esse designer é francês, mas na verdade ele é italiano. Você podia falar um pouquinho dele para a gente? Pierre Cardin. Quem não ouviu falar em Pierre Cardin? Pierre Cardin, que se chama, na verdade, Pietro Cardin. Ele nasce na Itália, mas ele vai para a França, isso é na França, e começa a trabalhar como alfaiate. Ele trabalha, inclusive, com a Elvis Schiaparelli, ele trabalha com Dior, e em 1950 ele abre a marca dele. Ele sempre foi muito apaixonado por vanguarda, por novidades, por coisas que não eram do contexto normal. E na década de 60, 67, por aí, começa a se falar muito da corrida espacial, das pessoas irem à Lua, mandar as pessoas para a Lua, de morar em outros planetas, e ele embarca nessa de cabeça. Ele é realmente encantado pelo movimento vanguardista. Você pode ver na imagem as roupas da década de 60 com inspiração da visão dele, óbvio, futurista. Detalhes das roupas em plástico, que até então não se usava essas coisas em roupa, esse tipo de material. E ele continua fazendo todo o mercado de moda. Não só a parte do vestuário, mas ele consegue ter, hoje em dia, porque ele ainda está vivo, está com 98 anos, é o estilista vivo mais velho que nós temos. Ele começa a fazer as suas marcas em colchão, em roupa de cama, roupa de pet, em várias coisas. Ele consegue, hoje em dia, ter 800 licenças em 140 países. E ainda faz moda com inspiração vanguardista, com inspiração futurista, como esse último desfile que ele fez na China. Nossa, maravilhoso. Estou apaixonada, porque realmente é muito a cara dele. Você acompanhar tudo que ele fez desde a década de 60, ele não fugiu em nenhum momento de fazer uma roupa com inspiração futurista, porque é o encantamento dele. Ele, inclusive, tem uma passagem por joalheria, que também tem uma pegada futurista, que é a essência dele. Apesar de já ser um homem com bastante idade, ele sempre teve uma cabeça muito à frente. E eu acho incrível, ele está com 98 anos e ele ainda está à frente, ele ainda dá a última palavra de tudo que tem que ser feito. Eu acho incrível. E a gente tem também um outro italiano que não tem como não saber quem é, que é o Valentino. Sim, maravilhoso. Valentino, que eu acho assim, nossa, maravilhoso. Valentino Garavani, que na verdade é um nobre, ele vem de família nobre, e se apaixonou por figurinos de cinema quando criança, gostava de desenhar figurinos de cinema. Chega a trabalhar com Guy Laroche, que é outro estilista francês. Ele faz o seu nome na França também, para depois ele retornar à Itália, e abre o seu primeiro estúdio na famosa Via dei Condotti, que pouco depois, com a fama, com o sucesso, ele faz a Maison Valentino, que fica hoje em dia na Piazza de Espanha, que é linda, maravilhosa. Eu estava até conversando com um amigo meu, ainda há pouco, que quando eu estive em Roma, eu fui entrando, fingindo que ninguém ia me ver. E fui fotografando, até que eu escutei um rapaz falar assim, senhora, acabou a visita, não posso passar daqui. Mas eu consegui ir até onde ele fez aquela foto clássica, que está a coleção Red, que está todos os modelos de vermelho, e ele ali parado. Eu fui até essa estátua, tá, gente? Dali para lá não tem como passar, só com autorização. E essa coleção foi que botou a marca dele no caminho. Ele fez uma anterior, chamado Valentino's White, que foi da onde surgiu o V do Valentino, que ficou famoso. Ele, em 2008, ele parou. Hoje em dia, quem toma conta da marca é Pier Paolo Piaccioli. E Maria Grazia Chiuri já trabalhou com ele, mas hoje em dia ela está na Dior. E essa é essa foto da última coleção dele, maravilhosa. E as coisas caminharam quando ele se juntou ao Giancarlo Giannetti, que é o sócio companheiro dele, em 1967.
Ele fez o primeiro ready-to-wear masculino e feminino, e não tem como você questionar a elegância de Valentino. Uma curiosidade que eu esqueci de falar do Pierre Cardin é que hoje em dia fala-se muito de roupa a gênero, e roupa de homem, roupa de mulher, e o Pierre Cardin foi o primeiro a fazer roupa unissex. Sim, a mesma roupa que vestia o homem, vestia a mulher. E não, isso não é tão novidade assim quando a gente pensa, né? Eu acho, nossa, incrível. Mas eu falei que o Valentino gostava muito de cinema, que desenhava seus figurinos de cinema quando era criança. E eu sei que Paulo é cinéfilo, que Paulo, inclusive, tem as suas matérias publicadas sobre figurinos de cinema, sobre histórias de cinema. E aí eu queria que você falasse sobre isso agora, Paulo. Para quem... Bem, aqueles que estão assistindo, que me conhecem, sabem que eu sou cinéfilo. Todos os meus alunos sabem que eu sou cinéfilo, porque eu não paro de falar de cinema e de série de TV e tal. Vou até aproveitar o gancho, já que, enfim, você estava falando aí, né, do Valentino, essa paixão dele por cinema, e que é uma curiosidade, porque no final dos anos 90, nós tivemos a nossa querida e maravilhosa Fernanda Montenegro indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar, pelo Central do Brasil. E de quem era a roupa que ela usou no tapete vermelho? Valentino. E é muito interessante na época, porque foi o próprio Valentino, quer dizer, a assessoria dele, ele solicitou a assessoria dele que procurasse a assessoria da Fernanda Montenegro, porque ele queria oferecer o vestido para ela usar no Globo de Ouro e depois para o Oscar, porque ele viu o Central do Brasil e ele ficou apaixonado pelo filme do Walter Salles e ficou encantado com a Fernanda Montenegro. E ele achou que ela já deveria ter alguma roupa, provavelmente de algum designer brasileiro, para vesti-la no Globo de Ouro, mas ele solicitou a sua assessoria que entrasse para saber como era isso. E ela não tinha ainda. E aí, Fernanda Montenegro vai ao Globo de Ouro e vai ao Oscar depois, vestindo Valentino e para uma iniciativa dele. Né? E ela, inclusive, na época, dá uma entrevista elogiando muito a gentileza do Valentino de procurá-la e que ela ficou realmente muito, muito feliz, né, com essa oferta dele. É muito interessante até pensar essa relação também entre moda e cinema. Eu fiz até uma postagem hoje cedo no meu Instagram, justamente falando sobre o terceiro filme do Batman, da saga do Christopher Nolan. E o Nolan fez 3 Batmans, e o terceiro Batman do Nolan, que é com a Anne Hathaway, e o Christian Bale, enfim, Morgan Freeman, é muito interessante, porque as roupas usadas pelo Bruce Wayne e usadas também pelo comissário Gordon são Armani. Eles vão justamente... É muito curioso, porque em alguns momentos o cinema internacional, quando pensa em elegância masculina, pensa em Armani. Então, a gente vai ter os ternos do Bruce Wayne ali no terceiro Batman do Nolan, que são Armani, os ternos que o Leonardo DiCaprio veste na Origem são Armani também. Armani, de certa forma, é uma referência quando a gente pensa nessa questão da alfaiataria e da elegância masculina. Né? Então, é um nome, assim, referência, e que também é um outro cara que adora cinema. A gente percebe esse diálogo aí muito intenso. É um filho, né? Porque Armani, ele mesmo, o Giorgio Armani, é um homem muito elegante. Sim, profundamente. Profundamente. Até outro dia, eu estava trocando umas imagens, tendo um diálogo com um amigo meu sobre moda, e até comentei sobre a live aqui, e aí eu mandei umas imagens, eu falei, a gente vai falar sobre isso aqui e tal. Eu mandei umas fotos, mas não comentei sobre quem era. A gente estava conversando, e à medida que eu ia mandando as fotos, a gente conversando. Aí, quando bateu no Armani, eu não tinha colocado o nome do Armani, ele falou, esse é o Armani. E não é uma pessoa da moda, se interessa por, mas não é uma pessoa que estuda história da moda. Então, a figura dele, a elegância dele,
muitas vezes as pessoas que não são da moda batem o olho e falam, é Armani. Então, realmente é um nome muito, muito marcante. E já que a gente está falando de cinema, nada melhor do que pensar em algumas divas do cinema italiano e que são divas da moda no mundo. Né? Então, assim, citando aqui alguns nomes, são vários, né? Então eu escolhi alguns. Talvez assim, o primeiro, que eu acho que é uma das maiores divas do cinema italiano, é a Sofia Loren. Né? Maravilhosa, com uma carreira ali na década de 50. Essa foto e esse olho aí são inconfundíveis, né? Sempre profundamente elegante. Ela ganha, digamos, uma fama internacional em 1962 com Duas Mulheres, e ela sempre foi muito conectada com esse universo dos designers italianos e procurando sempre estar muito como uma espécie. Ela usou várias grifes, várias marcas de vários países, mas ela sempre foi muito ligada nas marcas italianas. E não é à toa que, recentemente, em 2016, a Dolce & Gabbana fez um lançamento de um perfume. Eu fiz também uma postagem recentemente no meu Instagram, no qual eu falo sobre isso, exatamente essa imagem aí. A Dolce & Gabbana fez um curta-metragem, um filme de 3 minutos e meio, mais ou menos, que é o lançamento de um perfume, né? E justamente é impressionante, isso aí é a cena de abertura. A Sofia Loren estava com 81 anos no momento do lançamento desse filme, e o curta é todo inspirado em filmes que, de certa forma, marcaram a carreira dela. Então, é como se ele pegasse aquele universo dos filmes dos anos 60, 70, 80, que marcaram a carreira dela e que, de certa forma, não só a carreira dela, como também do próprio cinema italiano. E o filme traz, na trilha sonora, uma música incrível do Ennio Morricone, que é um dos maiores músicos que a gente tem aí no cenário do cinema internacional. E, ao mesmo tempo, tem um ritmo na narrativa da propaganda, né, da Dolce & Gabbana, que vai também se remeter aos filmes do Giuseppe Tornatore, como o Cinema Paradiso, ou Malena. Então, assim, o curta de 2016 é uma homenagem à moda italiana, uma homenagem ao cinema italiano, a música de cinema italiano, e nada melhor do que pensar a Sofia Loren para representar essa essência da elegância italiana. Uma mulher belíssima, inclusive até eu mostrei esse vídeo para algumas pessoas e troquei algumas ideias, e aí algumas pessoas falaram, nossa, mas que postura, né? Ela entra em cena, sabe, é uma mulher elegantérrima, com toda a sua maturidade. É interessante porque ela foi amadurecendo e mantendo aquela elegância, aquela postura, né? Porque, acima de tudo, a beleza ela está na elegância. A maior beleza é a elegância da pessoa, né? Ela ultrapassa as barreiras desses padrões sociais de beleza que muitas vezes são impostos para a gente. A Sofia Loren, ela se dá pela elegância. E nesse filme da Dolce & Gabbana, nossa, eu fico até arrepiado quando eu penso naquela mulher entrando e falando com os filhos, aquela coisa toda é incrível. Um outro ícone da moda italiana e um outro ícone de beleza, mas que é muito interessante, porque ela não é italiana, mas ela faz o nome dela na Itália, que é Anita Ekberg. Anita Ekberg ela é sueca, e muita gente acaba achando até que ela é italiana justamente por causa do cinema, né? Porque ela explode num filme chamado La Dolce Vita, do Fellini, depois essa cena icônica da família Trevi, que é uma cena assim que foi relida em propagandas, em outros filmes. É uma cena maravilhosa e que muitas vezes as pessoas nem sabem hoje, né?
quem é Anita Ekberg, mas se falar em La Dolce Vita, a pessoa até lembra, é uma cena que tem uma mulher loura num chafariz, eu já ouvi isso. Eu falo, gente, esse chafariz é a Fontana de Trevi. Não, chafariz não me mata, pelo amor de Deus. Fontana de Trevi não é um chafariz. E a Anita Ekberg e a La Dolce Vita, que é um dos maiores clássicos do cinema mundial. E é muito interessante. Ela, como eu falei, ela é sueca, ela foi modelo e ela foi Miss. Ela foi Miss pela Suécia e ela concorreu a Miss Universo, não ganhou. E ela vai para Hollywood na década de 50 para justamente se tornar uma estrela do cinema mundial via Estados Unidos. Só que, na época, os estúdios... Ela era uma pessoa bem geniosa, digamos assim. E os estúdios... fazem algumas restrições, né? Muitas dessas atrizes famosas que a gente tem, isso até hoje, né? Infelizmente, elas são obrigadas para seguirem no cinema, a fazerem plásticas, a mudarem de nome, elas têm que se encaixar. E aí é muito curioso, porque exigiram que a Anita Ekberg fizesse plástica, mudasse o padrão do busto e, principalmente, mudasse o nome dela. Eles não queriam, porque diziam que esse sobrenome, Ekberg, seria difícil para os fãs, que os fãs americanos não iriam conseguir pronunciar direito esse sobrenome, o que é uma besteira. Mas o fato ela, na época, fala, bem, se um dia eu tiver fãs, eles vão ter que se virar para aprender a falar meu nome. Eu não vou mudar meu nome, eu também não vou diminuir meu busto, e eu não vou fazer nada disso. E eu vou seguir a minha carreira como eu sou. E aí é muito interessante, porque aí nos Estados Unidos a carreira dela não decola. Só que justamente a carreira dela vai decolar na Itália. E ela vai fazer justamente La Dolce Vita. E depois vai fazer vários filmes com Fellini e com outros diretores, e ela vai virar uma das maiores musas do cinema italiano e das marcas italianas ali na década de 60 e 70. Tanto que muita gente, quando eu falo, ela não é italiana, ela é sueca. Aí o pessoal olha e fala assim, não, mas é ok, mas porque ela, de certa forma, ela encontrou na Itália uma pátria que a acolheu, e que fez dela esse grande nome. Né? Então, assim, acho que é um exemplo aí de moda, de cinema, de beleza, de padrão, até que fugiu um pouco dos padrões ali da sua época, né? que brigou com os estúdios americanos e foi para a Itália. Um nome mais recente, que eu acho que vale a pena citar, é a Mônica Bellucci. Linda. Maravilhosa, elegantérrima. Ela vem da moda, né? Ela trabalhou aí nos anos 80, quer dizer, 80, 90, até hoje ela trabalha com moda, mas ela aparece justamente trabalhando em campanhas da Dior e campanhas de Dolce & Gabbana e de outras marcas, e ela vai migrar aos poucos para o cinema, e aí é bem curioso. O primeiro papel que ela tem é um papel, assim, não é um papel de destaque, mas é no cinema americano, com o Francis Ford Coppola, que ela vai fazer um pequeno papel num filme chamado Drácula de Bram Stoker. Aí é uma cena de Malena, que eu já até vou comentar agora também. Porque nos anos 90 ela faz algumas participações, só que justamente no final dos anos 90 ela vem nesse filme aí, que é o Malena, que é um filme do Giuseppe Tornatore, um filme belíssimo, com trilha do Ennio Morricone, linda, a trilha sonora desse filme é imperdível, e ela estoura no cinema mundial, uma grande atriz, e que aí vem, no final dos anos 90 e depois nos anos 2000, fazendo filmes em vários lugares do mundo. Ela vai fazer filmes na Itália, ela vai fazer filmes nos Estados Unidos, até participação em Matrix 3, a gente vê Mônica Bellucci, uma participação pequena. Ela tem um grande papel no cinema francês, que é com o marido dela, que ela casa com Vincent Cassel, e ela faz um filme chamado Irreversível, que é um filme também brilhante e que foi um filme bem difícil para ela fazer. E é um nome que, enfim, está associado à moda, ao cinema, à beleza. Recentemente eu a vi em uma série chamada 10%, não confundo com 3%, que é uma série brasileira, é uma outra série, 10%, em que ela tem a participação num episódio que leva o nome dela, inclusive.
é Mônica, o nome do episódio, acho que é na 3ª temporada, belíssima, elegante, e é um ícone. Né? Mais recentemente, a gente tem uma atriz que é a Jasmine Trinca, que aparece no cinema italiano em 2001, se eu não me engano, num filme chamado Quarto do Filho, que é do Gianni Moretti. É um filme lindo, que inclusive ganhou vários prêmios internacionais. Ela desponta aí nesse filme, e é muito interessante, porque ela não vem da moda, ela não foi uma modelo como a Mônica Bellucci, ela vem realmente do teatro, do cinema, mas ela acaba, e ela é muito básica, muito simples, e ela tem, digamos, o que eu acho que é a essência da moda, que é a elegância. Ela vai usar várias marcas aí, italianas e outras marcas mundiais também, internacionais, mas sempre com muita elegância, muita simplicidade. Hoje eu diria que aí um dos nomes muito fortes dentro do cinema italiano e que está sempre ligando essa relação da arte com a moda. E já que a gente está falando de cinema, não dá para deixar de falar de uma das maiores figurinistas da história do cinema do século XX, do século XXI. Eu estou falando de Milena Canonero. Milena Canonero, para vocês terem ideia, eu vou dizer o nome de um filme, que foi o primeiro filme que ela fez um figurino, que não é até um filme italiano, é um filme, uma produção inglesa, que é Laranja Mecânica. Milena Canonero faz Laranja Mecânica. Depois de Laranja Mecânica, ela vai firmar, inclusive, uma parceria muito forte com Stanley Kubrick, que é um diretor inglês. Ela vai fazer o figurino de O Iluminado, ela vai fazer o figurino de Barry Lyndon, que é um dos melhores figurinos do século XVIII que eu já vi na minha vida. E mais recentemente, ela fez o Grande Hotel Budapeste, que é interessantíssimo, assim, em termos de cenário, de figurino, de cor. Né? Tem Tilda Swinton no elenco, que é maravilhosa, e o figurino brilhante, elegantérrima. E não, é muito interessante que em 2005, a Sofia Coppola dirigiu um filme 2005 para 2006, né, a pré-produção 2005, o filme é rodado em 2006, se eu não me engano. A Sofia Coppola dirigiu uma versão do Maria Antonieta. E é uma Maria Antonieta super contemporânea, porque é passado lá no final do século XVIII, mas as músicas são todas do final do século XX, século XXI, e uma ou outra lá do século XVIII. E aí eu vi a entrevista da Sofia Coppola falando o porquê que ela escolheu a Milena. Ela diz, eu escolhi trabalhar com Milena Canonero porque não há no cinema mundial uma figurinista que tenha tanto conhecimento de século XVIII como a Milena. Depois de se olhar vários figurinos de século XVIII, Milena Canonero é a maior especialista. Não é à toa que ela, então, num filme que é todo pop, ela pega uma figurinista que trabalha assim, à beira da perfeição, ela é perfeccionista, e ela simplesmente faz um dos figurinos de século XVIII, ela faz lá na década de 70 o Barry Lyndon, do Kubrick, e depois, em 2006, 2005, 2006, ela vai fazer o Maria Antonieta da Sofia Coppola. E a Itália tem, muitas vezes, essa tradição do figurino, que é algo muito forte, da perfeição, né, da modelagem, a perfeição da costura, a perfeição do detalhe, que dialoga muito também com uma tradição que vem dos figurinos da ópera. Né? Então, se a gente parar para olhar, a Itália traz isso muito lá de trás. Né, que é uma tradição assim muito, muito antiga. E eu acho que Milena Canonero é um excelente nome, porque ela começa nos anos 60, assina figurino a partir de 70 e pouquinhos, e a gente já está em 2020, indo para 2021, e ela continua trabalhando e produzindo muita coisa. Então, assim, super indico para quem gosta de figurino, estudem Milena Canonero, porque ela realmente é uma referência. Mas, bem, já falei bastante aqui de cinema, Cecília, e se deixar, eu vou falar mais uma hora inteira. Mas eu vou queria que a gente voltasse a falar dos designers
dos estilistas italianos aí das últimas décadas, que você considera essenciais para a gente pensar a moda. Para você, quais são os nomes da moda italiana que são essenciais para a gente pensar em moda contemporânea? Quem são essas pessoas aí? Você podia contar para a gente? Olha, eu separei uns aqui, até fiz uma colinha, porque eu fico tão encantada que eu acabo ficando louca, muita informação. Muita gente boa, né? Muita, impressionante. Eu fico pensando como você perde quando você não pesquisa sobre moda. A moda, você sabe, como eu, durante muitos anos, a moda foi tida como uma coisa de frivolidade, como uma coisa do tal do estar na moda. Na verdade, a moda é muito mais do que isso, como você falou, movimentos sociais, movimentos políticos, não tem como dissociar isso da moda, porque é a sua forma de se expressar. Então, a moda, há bem pouco tempo, passou a fazer realmente um nome dentro de um assunto sério, onde as pessoas trabalham muito, pesquisam muito, estudam muito. Então, elas têm que ter um fundamento para que aquilo se perpetue, como as marcas que eu trouxe aqui. Não tem como não falar de Prada, Pucci, essas marcas todas, porque são muito importantes. Então, eu comecei a pensar em Prada, que, na verdade, é uma marca que começa com... trabalhar só com bolsas, com malas de viagem, a especialidade deles era couro. Eles começam a trabalhar com o requinte da peça deles, feita no couro, as ferragens, o tratamento é impecável. E, em 1985, a Prada vai assumir a marca, porque no início eram os pais que tocavam a marca adiante, e aí a Miuccia Prada assume a marca, que ela não tem nenhuma formação em moda, ela é PhD em ciência política, que não tem nada a ver, é uma pessoa que defende muito o movimento feminista, então ela se transforma a Prada numa marca voltada para uma mulher ousada, para uma mulher informada, para uma mulher inovadora. Então, ela traz esse requinte da marca. Ela em si é uma pessoa muito, no famoso visual executivo, uma pessoa muito prática. Você vai ver nos desfiles, ela nunca está muito maquiada, nem muito penteada, nem muito arrumada, porque ela é uma pessoa da parte executiva, uma pessoa mais prática. E é uma moda para uma mulher mais arrojada, mais antenada com o seu momento. Então, essa roupa eu acho linda, porque mistura a estrutura do ombro, que é uma imposição desse ombro armado para se igualar aos homens, que isso também é uma questão histórica, e essa saia suave, totalmente transparente, essa franja que deixa as pernas aparecerem, eu acho muito bonito, porque imprime bem a impressão, a história bem do que ela quer mostrar. Ela quer mostrar uma mulher que ela tem o domínio dela, mas que não perde sua feminilidade. Então, eu acho que Prada é muito importante. Tanto na parte de acessórios, de bolsas e roupas, de cintos, ela faz toda a parte. E é muito forte o nome da Prada. O outro que eu trouxe é Pucci, que nossa, mora aqui no meu coração. Eu sou muito apaixonada por Pucci, muito apaixonada, muito. Me lembro quando eu estava... é demais. Quando eu estava em Roma, eu fiquei em frente à loja da Pucci, eu fiquei uma meia hora olhando, sem falar nada. Eu achei ele incrível. Emílio Pucci, que vem de família nobre, ele tinha o título de marquês. Ele não quer seguir a vida como um nobre, então ele resolve ser alfaiate. Porque ele gostava do talho da roupa, ele gostava de uma roupa bem feita, ele gostava de uma coisa diferenciada. E ele vai ficar famoso com o primeiro traje de esqui que ele fez. O que é um traje de esqui? Um traje de esqui, na época, era aquela roupa seca, simples, sem nada, geralmente numa cor um pouco mais forte para você se destacar na neve, mas nada além disso. E ele leva aquelas estampas gráficas dele, maravilhosas, para esse traje de esqui. E isso faz um sucesso enorme. Mas o mundo só passa a conhecer quando, em 1947, um fotógrafo que trabalhava para Harper's Bazaar fotografa essa peça e coloca na revista. Então, o nome de Pucci vai para o resto do mundo. E as estampas dele são todas exclusivas. Ele tem várias vertentes hoje em dia.
voltada para essa roupa dele. Ele tem uma coisa mais comercial, ele tem uma coisa mais vanguardista, mas é muito forte em termos de estampa. É quase que impossível você pensar em Pucci e não pensar em estampa. Não tem como. E eu acho que um ponto muito importante de Pucci, a gente fala hoje em dia sobre tantos movimentos que precisam ser trabalhados de uma melhor forma no mundo inteiro. Em 1964, ele faz uma coleção chamada África, em reação a uma proibição nos Estados Unidos de colocar modelos negras na passarela. Então, ele faz o desfile e ele coloca modelos negros na passarela em 1964. Ele rompe com esse racismo e ele é o primeiro estilista a colocar modelos negros na passarela. Eu acho admirável, porque ele brigou com o meio mundo por causa disso, porque a moda, em alguns momentos, ela impõe bastante o que você tem que fazer por uma questão comercial, e ele vai de encontro e resolve botar modelos negros na passarela, justamente na década de 60, em que a gente tem problemas enormes em relação ao racismo. Não que a gente tenha deixado de ter, infelizmente. Mas nos Estados Unidos era muito forte. E aí ele coloca esses modelos. E hoje em dia continua Pucci sendo uma referência para qualquer marca que queira ler o que é Pucci. Foto do último desfile dele, maravilhoso, uma inspiração do traje de desfile que ele fez, a primeira peça. E essas estampas gráficas misturadas com curvas sinuosas é que fez o nome dele. As partes que são lisas, que são sem estampas, você percebe pelo talho, mas você não tem como ver uma estampa dessa e não saber que é Pucci. Não tem, é impossível. E outra marca que eu quero falar é sobre a Dolce & Gabbana, que a Dolce & Gabbana é essencialmente Itália. Não tem como você ler as coleções de Dolce & Gabbana e você não pensar em Itália. Eles são muito apaixonados pelo barroco e pela região do sul da Itália. Então, todas as coleções vai ter sempre uma pegada mais pesada de acessórios, de bordados, de acabamentos. As suas publicidades são muito fortes, muito impositivas, de mulheres dramáticas, mulheres determinadas. A visão da Dolce & Gabbana é essa. Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Em 1985, eles começaram fazendo freelancer para outras marcas, e aí estabelecem a sua marca no início dos anos 90, e essa imagem que, se puder voltar à imagem anterior, é a imagem, não a próxima, é a imagem justamente do perfume que o Paulo falou, do vídeo do perfume que o Paulo falou, que o perfume é esse, é o Dolce. Maravilhoso. E até a embalagem você percebe a delicadeza e o requinte da marca, o que eles gostam de imprimir em relação à marca. E, passando para a próxima, tem a Gucci, que também é muito conhecida. A Gucci começa com Guccio Gucci, que ele era assessorista num prédio onde tinha uma loja de malas. E ele achava linda aquelas malas com o emblema do fabricante. Ele dizia, um dia ainda vou ter isso para mim. E ele começa a fabricar. Ele compra um galpão junto com um amigo e começa a fabricar essas primeiras peças. E nessas suas primeiras peças, o ponto forte dele sempre foi o couro, sempre as bolsas usando um determinado tipo de tecido de acabamento, uma coisa bem artesanal. E ele caminha para o feminino, saindo como a Prada, saindo um pouco da parte de bolsas, de trabalhar só couro, só bolsas e malas. Ele começa a caminhar para o feminino. A Gucci tem uma história meio complicada. Mudou várias vezes de estilista, tem casos até que foram parar na polícia, mas a revisada, é sério, a revisada disso tudo foi quando entrou o Alessandro Michele, e no início do ano passado, que ele deu uma visão para a Gucci, como a visão que a Gucci tem hoje, que é uma marca vintage voltada para o natural.
Então, eles usam elementos da natureza misturado ao universo vintage, que é repensar peças de décadas passadas, misturar texturas, misturar estampas. Ele traz isso, até pela foto você vê que na imagem dele ele gosta de usar vários elementos misturados. Então, ele tem essa visão de transformar. O desfile que ele fez no Palácio Pitti ano passado, início do ano passado, foi impecável, misturando todos esses elementos do vintage, usando estampas diferentes, texturas diferentes, cores com estampas completamente opostas uma das outras, e isso fez o nome dele crescer na marca, e ele está na marca até hoje. E por último, vai falar de Dior. Por que falar de Dior, se Dior é francês? Porque hoje em dia quem está na marca é Maria Chiara... Não. Grazie. Maria Grazia Chiuri. Sempre troco. Maria Grazia Chiuri. Ela já trabalhou com Valentino, e não tem como você falar de uma viagem na moda sem você falar de Dior. Dior era um alfaiate, trabalhou inclusive com Pierre Cardin, e em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tinham ido para a frente de trabalho, aliás, e com o final da guerra, como reposicionar esses homens que vinham da guerra? Como trazer este homem de volta ao mercado de trabalho? Então, é encomendado a Dior, isso é uma fofoca, gente, porque ninguém tem essa certeza, é encomendado a Dior que ele faça uma roupa que transforme a mulher num ícone de beleza. E aí ele faz um traje, uma saia extremamente rodada, com um salto fino, com uma cintura marcada, com luvas no chapéu, com todos os elementos que levante a autoestima das mulheres, que até então vinham se vestindo com roupas muito práticas, até porque as indústrias pararam de fabricar qualquer outro bem que não fosse para a guerra. E as mulheres ficam apaixonadas por isso. E essa roupa vai com o desfile, e uma jornalista olha para aquela roupa e fala: esse é o novo visual da mulher moderna, o New Look. E aí não tem como você falar de Dior e não falar de New Look. E tem infinidades de outros estilistas que você pode falar, Roberto Cavalli, tem Missoni, vários estilistas italianos, mas é mais voltado a um público mais restrito à Itália mesmo, eles são mais regionalistas. Esses que explodiram para o resto do mundo, que todo mundo conhece, que são esses que eu falei, para mim são uma referência do que você espera de ver em moda italiana. E o que mais podemos falar? Posso fazer um comentário? Dois, na verdade. É interessante, você está falando de Gucci e de um reposicionamento da marca recente. E é muito legal, eu super indico as pessoas seguirem o Instagram da Gucci, porque é muito interessante e mostra muito essa nova cara da marca, justamente nessa nova gestão criativa. Então, vale super a pena. Eu acho que isso que você falou, você mostrou a foto dele, etc., a gente sente isso quando a gente olha o Instagram da Gucci. Eu super recomendo. E você comentou essa coisa da Maria Grazia na Dior, e recentemente, justamente, né, as marcas tiveram que lançar suas coleções por vídeo, em função da pandemia do coronavírus. Não se podia fazer os desfiles tradicionais que sempre fazem. E justamente a Dior, sob a chefia criativa, né, sob a gestão criativa da Maria Grazia, fez um filme, um curta-metragem, ele tem acho que mais ou menos uns 12 minutos, super recomendo, e foi idealizado por ela, porque ela justamente se inspirou em algumas questões ligadas ao surrealismo, e aí a gente pode pensar nela, Schiaparelli, mas ela se inspirou também numa exposição que aconteceu e que rodou a Europa e até os Estados Unidos em 1946, que foi o Teatro da Moda. Isso. E Sandra Schmidt aí. E é muito interessante que no curta que a Maria Grazia
concebeu, ela mostra desde do fazer da roupa, dos bastidores, até aquele reino completamente surreal, e aí, em determinado momento, eles abrem, né, uma espécie de armário, os homens estão carregando, e são as bonecas em miniatura que remetem à exposição de 1946. Então, assim, você percebe que ela traz muito a essência da história da moda, né? Porque muitas vezes a gente percebe, algumas pessoas, quando vão estudar moda, acham que falar de moda é falar de 10, 15 anos para cá. E, na verdade, os grandes nomes da moda, a gente citou aqui o Valentino, Armani, marcas como Dolce & Gabbana, Gucci e a Maria Grazia, que está na Dior agora, tem um trabalho de pesquisa de história. A história é essencial para você pensar moda. Não dá para pensar moda sem pensar a história da moda. Eu sempre digo isso para os alunos. De cara, quando eu estou dando aula no design de moda, eu falo assim, porque às vezes tem alguns alunos que chegam no design de moda, muito novinhos, ou crus e tal, que é normal, ok, mas que falam assim, para que eu tenho que estudar história? Eu falei assim, amigo... eu respondo isso também. Não tem como estudar moda sem Léo, querido, história. te amo. Hã? Léo, que comentou agora, te amo. Então, não tem como... É algo assim essencial. E um complemento aí à minha própria fala, quando eu falei da Schiaparelli, você falou da Miúcha Prada, acho que foi em 2012, se eu não me engano, o Metropolitan, em Nova York, realizou uma exposição sobre Miúcha e Schiaparelli, que era, eu acho que era Prada e Schiaparelli, diálogos impossíveis, não, diálogos improváveis. Lembro. Muito interessante. Do título. E foi muito interessante que eles pegaram duas atrizes, uma que interpretava a Miúcha e outra que interpretava a Elsa Schiaparelli, e eles montaram vários vídeos que iam permeando a exposição. Então, era ali, né, no coração nova-iorquino, que é o Metropolitan, é um museu maravilhoso, com um instituto de moda incrível, e que eles pegaram dois ícones da moda italiana, uma lá da moda mundial, né, mas que são italianas, uma vindo lá dos anos 20, 30, 40, e a outra das últimas décadas, com uma exposição com as roupas das duas marcas e com vídeos que misturavam como se as duas estivessem conversando. Duas se conhecessem, que na verdade não são contemporâneas, mas como se conhecessem e falassem dessa história, dessa moda que brota da própria história, né? Então, assim, foi uma exposição maravilhosa, e brotando esses dois ícones aí, trabalhando com esses dois ícones da moda italiana. Bem, eu queria encerrar falando de Armani. Você falou de Armani, eu acabei me distraindo, não falei. Armani ficou conhecido. Armani começou a trabalhar muito jovem como vitrinista numa loja chamada La Rinascente. E observando moda, observando o que se passava, ele começou a se interessar, principalmente pelos ternos, partindo da elegância dele, por ser um homem muito elegante, ele começa a trabalhar o masculino. Só que o masculino dele faz tanto sucesso que ele começa a vislumbrar um universo feminino. E ele começa a trazer este visual da mulher executiva com uma pegada feminina, mas usando ainda os cortes de alfaiataria. Então, ele faz um sucesso enorme na década de 90, porque realmente eram roupas maravilhosas, e aí ele abre várias lojas seguindo a marca dele, Armani Exchange, o próprio Giorgio Armani, e essa roupa dele é quase que um cartão de visita, como você falou do filme do Batman. Não tem como você olhar para Armani e você não perceber que é Armani. Porque a perfeição do talho dele, com a visão de uma moda mais prática, mais comercial, apesar de nessa foto uma roupa extremamente feminina, mas você pode observar que uma cintura marcada, uma roupa com exageros, mas a partir de um paletó,
você observa que tem muito da pegada inicial dele, e ele ainda continua à frente da marca. Então, Armani é uma identidade italiana. Ah, maravilhoso. Eu sou fã, absolutamente fã do trabalho do Armani, e, aliás, fã dessa galera toda aí que a gente falou. Eu queria aproveitar esses momentos finais para... Bem, primeiro eu vou fazer uma pequena propaganda e depois os agradecimentos. Bem, a pequena propaganda eu organizei e publiquei no ano passado esse livro aqui, A História na Moda, A Moda na História, junto com outras pesquisadoras, e o livro é uma coletânea de vários pesquisadores brasileiros trabalhando vários aspectos da história da moda. Tem um artigo meu também, eu sou co-organizador e coautor também do livro, e, digamos, nós reunimos aí grandes pesquisadores da área de história, falando de assuntos diversos na área de história da moda. Se vocês que estão assistindo tiverem interesse, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, Paulo Debon, e eu mando para vocês as coordenadas aí. E nesse Instagram também, todos os dias, aí eu estou publicando uma série de assuntos relacionados à história da moda, as relações entre arte e moda, e também de cinema e moda. Recentemente, lá, o trabalho da Sofia Loren para Dolce & Gabbana. Hoje eu coloquei essa questão do Armani para o figurino do Batman. Então, dê uma olhada lá no Instagram, quem tiver interesse no livro também. E eu trabalho com uma empresa chamada Gesto Cultural, também está no Instagram, Gesto com 2 T's, Gesto Cultural, e é uma empresa parceira na qual eu ministro vários cursos de História da Moda e de História da Arte online. A gente está trabalhando aí com várias turmas e os cursos estão cheios, enfim, graças ao universo, e voltaremos aí às aulas no final de maio, com alguns cursos bem interessantes. A agenda já está cheia aí até o final do ano, e a gente já tem coisas aí para o ano que vem também. E, bem, feita a propaganda dos cursos pela Gesto Cultural e a propaganda do livro, eu quero agradecer imensamente a equipe do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro pelo convite, e agradecer imensamente a Cecília por ter entrado em contato, ter lembrado do antigo mestre, do antigo professor. E muitíssimo obrigado, Cecília, pela tua generosidade, pelo teu convite, pela tua elegância. Muito obrigado mesmo, foi muito bom poder estar aqui trocando ideia contigo, poder estar papeando. Agradeço imensamente ao Instituto e a todos aí que estão, todos e todas que estão nos assistindo nesse momento, tirando aí 1 hora e pouco do seu dia para trocar ideias e ouvir um pouquinho sobre a moda italiana. Muitíssimo obrigado. Paulo, eu que te agradeço. Eu costumo brincar com você e eu falo que seu nome é Paulo Debon, não é à toa. É Debon mesmo, é tudo bom. E agradeço também ao Instituto, que já é a minha terceira oportunidade com eles. E em 2017 eu dei um curso de História da Moda Italiana presencial no Consulado da Itália. E no final desse mês eu fiz uma série de 4 vídeos sobre a história da moda italiana, e hoje estou encerrando com chave de ouro, com essa live junto com o Paulo, com uma pessoa que eu adoro, ele sabe disso, e morrendo de saudade da gente ir fazer aqueles passeios no museu, com aquela sua visão da arte que eu adoro. Não percam isso também, gente, que é maravilhoso. E muito obrigada ao Instituto, porque realmente é um enorme prazer para mim poder estar de novo trabalhando com vocês, fazendo um trabalho junto com vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram hoje na live. Desculpem um monte de coceira no meu nariz, porque eu estou com crise alérgica, mas acontece. Eu agora moro num lugar muito frio. Eu estou toda fechada para conseguir ficar aqui sem tremer, porque hoje já bateu 12 graus quando começou a chegar a noite. E muito obrigada por tudo. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Um beijão, muita luz para todo mundo. Obrigado mesmo. Até a próxima.